Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Vamos hoje iniciar então a leitura de o segundo livro dos Macabeus, em seu capítulo 1. Vamos lá ver qual é a mensagem de Deus para nós nesse dia? Uma carta para os judeus que moravam no Egito. Os judeus que moravam em Jerusalém e na Judéia enviam saudações aos seus patrícios que moram no Egito, desejando que estejam vivendo em perfeita paz. Que Deus os abençoe e que Ele lembre da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, seus servos fiéis. Que Deus dê a todos vocês um coração disposto a adorá-lo e que estejam prontos para fazer a sua vontade com todo o coração e com toda a boa vontade. Que Ele abra a mente de vocês, a fim de que vocês possam entender a sua lei e os seus mandamentos, e que Ele lhes dê paz. Que Ele responda às suas orações, se torne novamente amigo de vocês e não os abandone nos tempos difíceis. É essa oração que sempre fazemos em favor de vocês. No ano 179 da era grega, quando Demétrio II era rei da Síria, nós escrevemos a vocês a respeito do sofrimento e da perseguição pela qual estávamos passando naqueles anos, depois que Jasão e os seus seguidores se revoltaram contra a Terra Santa e contra Deus, o seu rei. Eles queimaram os portões do templo e mataram pessoas inocentes. Nós oramos ao Senhor e Ele ouviu as nossas orações. Então, oferecemos sacrifícios de animais e de cereais, acendemos as lamparinas do templo e colocamos na mesa sagrada os pães que são oferecidos a Deus. Agora, escrevemos a vocês, recomendando que façam a festa das barracas no mês de Quisleu, durante 7 dias. Escrita no ano 188 da era grega. Carta para Aristóbulo e para os judeus que moravam no Egito. Os judeus de Jerusalém e da Judéia, o Conselho Superior dos Judeus, e Judas Macabeu enviam saudações e desejam saúde a Aristóbulo, descendente dos sacerdotes de Deus e conselheiro do rei Ptolomeu. Essas saudações e esses votos vão também aos judeus que moram no Egito. Deus nos tem livrado de grandes perigos e por isso lhe damos muitas graças. Ele nos tem ajudado na nossa luta contra o rei. Foi ele mesmo quem derrotou os que lutavam contra a cidade santa. Pois o rei Antíoco IV Epífanes foi à Pérsia, comandando um exército que parecia invencível. Mas os sacerdotes da deusa Naneia o traíram e mataram Antíoco e os seus soldados no próprio templo. Pois, fingindo que ia casar com a deusa, Antíoco foi ao templo com os seus amigos do rei, a fim de pegar as riquezas do templo, como se elas fossem o dote da noiva. Depois que os sacerdotes de Naneia mostraram as riquezas, Antíoco e uns poucos dos seus amigos entraram no salão sagrado. Logo que eles entraram, os sacerdotes trancaram as portas, abriram o alçapão que havia no forro e de lá jogaram pedras em cima de Antíoco e dos seus companheiros e os mataram. Depois, cortaram os corpos em pedaços e jogaram as cabeças para as pessoas que estavam do lado de fora do templo. Que seja sempre louvado nosso Deus, que dessa forma acabou com aqueles pagãos. No dia 25 do mês de Quisleu, nós vamos fazer a festa da dedicação e achamos que devíamos avisá-los sobre isso, para que vocês façam também a festa das barracas. Na festa da dedicação, vocês lembrarão do fogo do templo que apareceu quando Neemias, o homem que construiu de novo o templo e o altar, ofereceu sacrifícios. Quando os nossos antepassados estavam sendo levados como prisioneiros para a Pérsia, os dedicados sacerdotes daquele tempo tiraram o fogo do altar e o esconderam no fundo de um poço seco. Eles o esconderam também que ninguém sabia onde estava. Muitos e muitos anos depois, no tempo escolhido por Deus, o rei da Pérsia enviou Neemias de volta para Jerusalém. Neemias chamou os descendentes dos sacerdotes que tinham escondido o fogo e mandou que fossem procurá-lo. E, quando eles nos contaram que não tinham achado fogo, mas um líquido grosso, Neemias ordenou que tirassem um pouco do líquido e o trouxessem para ele. Quando tudo o que era necessário para o sacrifício tinha sido colocado em cima do altar, Neemias ordenou aos sacerdotes que derramassem o líquido na lenha e no animal que ia ser sacrificado. Isso foi feito e algum tempo depois o sol, que estava coberto por nuvens, apareceu e brilhou com força. Aí, um enorme fogo
se acendeu no altar e todos ficaram espantados. Enquanto o fogo queimava o sacrifício, os sacerdotes e todas as outras pessoas fizeram uma oração. Jonatas ia falando e as outras pessoas e também Neemias respondiam. A oração que eles fizeram foi esta: Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Tu és poderoso e todos te temem, mas também és justo e misericordioso. Tu és o único Rei, o único que é bondoso, o único que é generoso e justo. Tu és todo-poderoso e eterno. Ó Deus, Tu que salvas o povo de Israel de todos os perigos e que escolheste os nossos antepassados para pertencerem somente a Ti, recebe o sacrifício que oferecemos em favor de todo o povo de Israel e guarda o Teu povo escolhido para que ele seja santo. Ajunta os nossos patrícios que estão espalhados. Põe em liberdade os que são escravos de povos pagãos e tem misericórdia dos que são desprezados e perseguidos, a fim de que os pagãos saibam que Tu és o nosso Deus. Castiga aqueles que nos tratam com crueldade, aqueles orgulhosos que nos desprezam, e planta o Teu povo na terra santa, conforme Moisés prometeu que farias. Em seguida, os sacerdotes cantaram hinos. Depois que o sacrifício foi completamente queimado, Neemias ordenou que derramassem o resto do líquido em cima de algumas pedras enormes. Isso foi feito e um fogo se acendeu, mas logo nem se notava mais, pois o fogo do altar brilhava muito mais do que ele. A notícia desse acontecimento se espalhou por toda parte. E contaram ao rei da Pérsia que tinha sido descoberto um líquido no lugar onde os sacerdotes tinham escondido o fogo do altar, pouco antes de serem levados como prisioneiros. Contaram também que Neemias e os seus companheiros tinham usado esse líquido para queimar o sacrifício no altar. Depois de confirmar que a notícia era verdadeira, o rei mandou construir uma cerca em volta daquele pedaço de terra e declarou que aquele era um lugar sagrado. Aos homens que ele encarregou de cuidar daquele lugar, o rei dava ricos presentes pagos com o lucro que ele ganhava com aquilo. Neemias e os seus companheiros chamavam aquele líquido de neftar, que quer dizer purificação, mas a maioria das pessoas o chama de naftá. Bem, esse foi então o primeiro capítulo de O Segundo Livro dos Macabeus. De fato, o Segundo Livro dos Macabeus não é a continuação do primeiro livro dos Macabeus, mas uma releitura daquele livro. E é interessante ver como a história está sendo recontada nesse livro. E você, o que achou desse primeiro capítulo? Deixe nos seus comentários e vamos adiante. Um forte abraço e até mais.